Esse é o podcast Nexon. Ouça a ciência no seu dia a dia com a nossa conexão. Saudações a todos, o meu nome é Leonardo Inocêncio, sou estudante de Biologia e no episódio de hoje eu trago o tema Sistema ABO. Oi gente, como vocês estão? No Nexon de hoje eu trago um pouco dos tipos sanguíneos, principalmente falar do sistema ABO, falar um pouquinho do histórico e até onde chegamos, nos dias de hoje, que é um sucesso as transfusões sanguíneas. Então, lá no século XVII, alguns médicos franceses observaram que a hemorragia em algumas pessoas ocasionava a morte. Não morria muitas vezes por conta de doenças, mas sim pela alta perda de sangue. Então eles começaram a fazer alguns testes, principalmente com bezerros, tiravam o sangue dos bezerros e injetavam nos seres humanos. Só que hoje, como a gente sabe, toda essa questão do nosso sistema imune, o sangue de outro animal injetado iria trazer uma consequência muito séria. Todos esses pacientes que recebiam sangue de animais acabavam indo a óbito, acabavam morrendo. E nisso, eles ficaram por 150, 200 anos sem tratar disso, porque viram que não dava certo essa transfusão. Daí no século XIX, o médico britânico James Blundell observou que as mulheres que acabavam de ter parto, acabavam de ter seus filhos, acabavam perdendo muito sangue em alguns casos e acabavam perdendo a vida, indo a óbito. E ele viu que toda essa questão poderia ser solucionado com a transfusão de sangue. Então ele começou a fazer alguns testes de um homem saudável num homem com hemorragia. Só que o que eles pensavam? A pessoa que está doente está recebendo um sangue bom, então o problema não é do sangue que foi doado, mas sim da pessoa que recebeu. Então eles deixaram aí, porque todo o sangue que iria no corpo dos outros estava coagulando e a pessoa acabava morrendo em alguns dias. Então eles viram que não estava dando certo. Até que no início do século XX, Karl Landster ele fez um teste muito importante que definiu o sistema ABO, que no caso ele começou a fazer vários testes em pessoas do seu laboratório, em pessoas conhecidas, e ele conseguiu identificar que existia 3 tipos de sangue, gente. Ele denominou ABC, só que esse C seria substituída pelo O que a gente conhece hoje. Então ele notou que esses 3 tipos de grupos de pessoas eram diferentes. Quando a gente centrifuga um tubo de ensaio com sangue, acontece um processo físico em que as células vermelhas do nosso sangue ficam na parte de baixo e a parte líquida do sangue, o sobrenadante que a gente fala, fica em cima. Essa parte de cima, que é a parte líquida do sangue, a gente chama de plasma, e a parte vermelha a gente chama eritrocitária ou de células vermelhas, que seriam as células que dão essa coloração vermelha, que são as hemácias. Então ele reparou que se juntasse um plasma de uma pessoa do tipo A com as células vermelhas do tipo A, ficava líquido, o sangue não acontecia nenhuma alteração. Se ele pegasse o plasma de uma pessoa B com a parte de células vermelhas de uma pessoa B, também não acontecia nada, continuava normal o sangue. Já se ele pegasse o plasma de uma pessoa A e as células vermelhas de uma pessoa B, ele via que causava uma aglutinação, então não dava certo. Assim como ele pegava um plasma de uma pessoa B e juntava com as células vermelhas de uma A, também coagulava. Então ele percebeu ali que não poderia misturar esses 2 tipos de sangue, porque não dava certo com o outro. E assim o tipo C na época, ele achou diferente porque o plasma do tipo C com o tipo A ou B coagulava. Só que o plasma do tipo A e do tipo B juntado no O não fazia nada, não acontecia nada, ficava em líquido. Ele tem uma afinidade com AB. Ele pode ser misturado com AB, o tipo O. Então ele já começou a observar isso.
a gente tem que levar em consideração que toda essa questão do ABO é definido molecularmente, que nos nossos sangues nós temos o anticorpo H, que é uma plataforma, vamos dizer assim. E esse anticorpo H vai dar sustentação ou pelo anticorpo A ou pelo anticorpo B. Quando essa plataforma não tem nem anticorpo A nem anticorpo B, a gente chama de tipo O. Então, quando só tem o anticorpo H, a pessoa é tipo O. Só que existem pessoas que não têm essa plataforma H. Essas pessoas são raríssimas. São conhecidos do fenótipo Bauban, que é uma cidade indiana onde foi descoberta essas pessoas, algumas pessoas que não tinham essa plataforma H para alocar nem o A nem B, e essa pessoa também não pode ser O. Sobre a questão da evolução, a gente para pensar, o nosso sangue ele não veio de uma espécie específica. Isso é um produto da evolução. Nós vemos hoje que alguns chimpanzés têm o tipo A e o tipo O, e não tem o tipo B. E já alguns gorilas só têm o tipo B, porque algo na evolução viu que o nosso sangue precisava dessas estruturas. E até hoje não se sabe bem ao certo do porquê a importância dessa diferenciação. Tem algumas doenças que estão associadas ao tipo sanguíneo. A gente pode deduzir que existe algo evolutivo que pode determinar a nossa tipagem sanguínea, assim como algumas doenças se manifestam mais em alguns tipos de sangue do que outros. Por exemplo, a malária, que se manifesta mais em A e B do que O. Assim como doenças cardiovasculares, acontece muito no tipo A. Então pode ver também que essa evolução tende a nos conferir também algo adaptativo no meio que a gente vive, tá certo? Hoje, graças a essa descoberta, feito lá no começo do século XX, é possível hoje essas doações de salvar vidas. A gente vê que o tipo O pode doar para todos os grupos sanguíneos, para A, para B e para AB. O tipo A pode doar para A e para AB. O tipo B pode doar para B e para AB. E o tipo AB só pode doar para AB. Então, gente, nós paramos aí um pouco para pensar a respeito disso. Graças a esses estudos que foi possível hoje salvar milhares de vidas todos os dias graças à doação de sangue. Então, se você que está escutando isso não é doador e tem as condições necessárias para ser seja um doador. Quando você doa sangue, você está realmente doando a vida para outra pessoa, um recomeço para outra pessoa. Muito obrigado por escutar até aqui. Esse foi o episódio de hoje e até a próxima semana com mais um Nexon.